Olá novamente. Fizemos um bom percurso até aqui, não é mesmo? Vocês já viram variáveis, estruturas sequenciais, condicionais, de repetição. Viram também vetores, strings, registros. Aprenderam a manusear arquivos texto e arquivos tipados. Então vamos dar agora o toque final em nosso curso e aprendermos a manusear ponteiros e fazer alocação dinâmica de memória. Como já dissemos antes, variáveis ocupam espaço na memória e possuem um endereço para acesso. Nesse exemplo na tela, nós apresentamos 3 variáveis e uma possível alocação das mesmas na memória. Como vocês devem se lembrar, utilizamos o e-comercial para acessar o endereço de uma variável qualquer em C++. Pois bem, ponteiros são justamente variáveis que permitem armazenar um endereço de memória. Ou seja, podem ser utilizados para armazenar o endereço de memória de outras variáveis, como ilustrado na tela. Nós temos 2 variáveis, uma do tipo int e outra um ponteiro para int. Percebam que o conteúdo do ponteiro é justamente o endereço de memória da variável inteira. Com isso, ponteiros podem ser utilizados para uma série de tarefas em programação, incluindo acesso indireto a valores, muitas vezes sem necessidade de uma variável direta. Também podem ser utilizados para casting dinâmico de variáveis, permitindo acessar a variável de um tipo como se fosse de outro, o que é usado para manipulação de arquivos tipados, por exemplo. Além disso, ponteiros também são utilizados para permitir alocação e gerenciamento dinâmico de memória. Utilizados para acesso indireto a variáveis, os ponteiros podem ser utilizados não somente para acessar, mas também manipular valores de outras variáveis, como pode ser visualizado no exemplo que está na tela. Vejam que nesse exemplo, o ponteiro foi utilizado não apenas para imprimir, mas alterar o valor da variável. Nesse exemplo, o e-comercial foi usado para fazer referência à variável, obtendo seu endereço, e o asterisco para fazer dereferência, ou seja, a partir do ponteiro, acessar o conteúdo da variável. Bom, como estamos trabalhando com acesso direto à memória, alguns cuidados são necessários para utilizarmos ponteiros. O primeiro desses cuidados é idêntico ao de outras variáveis. Antes de utilizar um ponteiro, devemos inicializá-lo, atribuir um valor a ele. Tentar utilizar um ponteiro sem atribuir a ele um endereço de uma variável, tentar usar desta forma aqui, vai gerar erro de difícil verificação, uma vez que a gente não sabe que endereço de memória está sendo acessado. Esse erro vai se tornar ainda pior se eu inicializar incorretamente um ponteiro, e atribuir um endereço fixo, sem sabermos o que tem nessa região. Nós atribuímos um endereço fixo para o ponteiro. Notem, nós não estamos atribuindo 240 ao valor apontado pelo ponteiro. Estamos falando que o ponteiro contém o endereço 240. E aí, o que tem nesse endereço? Então, é muito importante garantir que um ponteiro aponta para uma variável, que ele tem um endereço de uma variável antes de ser utilizado, como ilustrado aqui, em que atribuímos o endereço da variável aux para o ponteiro auxPTR. E quando queremos criar um ponteiro, mas indicar que ele não aponta para uma variável? Nesse caso, nós utilizamos o valor null, que indica que o ponteiro não aponta para nenhum endereço. Nós também poderíamos utilizar diretamente o zero, iria compilar da mesma forma.
Mas em geral, no código, o null é mais expressivo, né? Ele destaca mais. Em C++, nós temos ainda o null pointer, que é uma palavra reservada e funciona de maneira similar. O null tem a vantagem de ser mais utilizado por conta de também ser usado em C puro, e o null pointer terá a vantagem de ser palavra reservada em C++. É indiferente aqui qual dos dois você adote. Na tela, nós temos um exemplo de uma busca sequencial que faz um uso interessante do null. Nós vamos percorrendo o vetor e caso encontramos o elemento, nós configuramos o ponteiro da posição para o endereço da posição aqui. Caso contrário, se não encontrarmos, ele ficará setado com nulo. Então, é uma forma interessante de usar o null justamente para mostrar que não foi encontrado o elemento. Bom, é isso. Vimos os ponteiros. Na próxima videoaula mostraremos como eles podem ser utilizados. Aguardo vocês.